Olá, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui estarei fazendo a sessão de número 2, né? Para continuar falando de Nietzsche. E antes de dar continuidade a esta série de vídeos falando sobre esse filósofo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Antes de começar a falar de Nietzsche, eu andei pesquisando sobre esse filósofo de modo minucioso e eu vejo que há uma divergência muito grande entre determinados escritores, entre autores, né, que vai discorrer sobre o pensamento desse referenciado teórico, entende? Ou melhor, desse referenciado filósofo, que não deixa de ser um teórico, né? Então, há divergências no sentido de interpretação, no que diz respeito ao seu pensamento. Alguns autores, inclusive, vão dizer que o Nietzsche não era ateu, que ele não se considerava ateu, que ele nunca falou que foi ateu, que era ateu, sabe? Alguns outros já vai discorrer de modo diferente. Não era ateu sim, pensava de determinada forma, sabe? E aí, mediante a essas... Porque, bem, filosofia, né, não é uma ciência exata, não é uma matemática da vida onde 1 mais 1 é igual a 2 e em todos os livros falando da matemática você vai encontrar lá as mesmas fórmulas, né, as mesmas linhas de raciocínio, onde muitas vezes o caminho pode até divergir, mas vai chegar no fator comum. É diferente, né, com as ciências que não são exatas, é diferente, né, com teorias que discorrem sobre pensamentos. Cada autor que vai discorrer sobre aquele determinado tipo de pensamento vai ter ali a sua interpretação, né? O que é que aquele filósofo quis dizer, o que é que aquele teórico quis dizer. Então, ao me deparar com isso, eu resolvi, eu mesmo, ler algumas obras importantes de Nietzsche, as obras fundamentais para compreender o seu pensamento. E aí eu adquiri em PDF mesmo. Hoje em dia a gente tem a facilidade do livro digital, do PDF, né, que acaba saindo bem mais em conta do que o livro físico. E aí eu adquiri obras chaves do Nietzsche. O Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos e A Gaia Ciência. Então por isso que eu estou também demorando, né, a discorrer, a gravar, a elucidar sobre esse filósofo, justamente porque eu estou lendo essas obras, eu estou debruçado sobre essas obras para poder trazer aqui para vocês o que eu entendi, a minha interpretação, né? Enfim. O que mais gera polêmica quanto ao conhecimento no que diz respeito a este filósofo é o aforismo 125, que é o famoso aforismo sobre a morte de Deus. Eu encerrei o vídeo anterior, né? Eu finalizei o vídeo anterior com esse aforismo: Deus está morto, certo? E há uma discussão em torno disso entre os mais diversos autores, que vai aí falar sobre esse aforismo, que vai aí falar sobre esse filósofo, né? Alguns vão tirar Nietzsche, inclusive, desse lugar de ateísta, usando justamente esse aforismo como argumento, né? O aforismo de que se Nietzsche diz, né,
que Deus está morto, então para ele Deus existia. Logo, ele não é um ateu. Eu já vi autores falando dessa forma, falando desse aforismo, interpretando dessa forma. Porém, o que é que acontece? A interpretação que eu achei mais lógica entre os autores, inclusive com base no que eu venho lendo nas obras propriamente ditas de Nietzsche, é a de que ele se refere a Deus não como uma divindade que já existirá e que, portanto, foi morto. Né? Ele não vai fazer referência, ele não vai citar na sua obra esse aforismo com base nessa crença. Deus existia, mas agora ele está morto e então ele não existe mais e, enfim, acaba que isso faz dele um não ateu, né? Porque se algo morreu é porque algo existiu. Mas não é bem assim, não é munido por esse tipo de pensamento, por esse tipo de raciocínio, né, que ele vai citar esse aforismo. Ele trata esse aforismo como uma interpretação hegemônica, né? O que é isso? Há de ser uma concepção, no geral, né, dos seres humanos acerca da existência de Deus. Isso tudo em uma dimensão ideológica, isso tudo na dimensão de uma ideologia, né? E aí o que Nietzsche quer dizer com a questão de que Deus está morto, na minha interpretação, né, é que essa ideologia sobre Deus, né, essa concepção, essa interpretação hegemônica de Deus entra em declínio na modernidade. E aí por isso que ele vai dizer, Deus está morto, né? Porque essa ideia, essa ideologia entrou em declínio na modernidade. Por quê? Né? Devido justamente à supremacia de novos saberes, que vai aí suplantar essa ideia de Deus e até mesmo transgredir, né? Ou seja, superar essa ideia de Deus. E de acordo com Nietzsche, na obra A Gaia Ciência, que é uma obra dele que eu estou lendo e achando bastante interessante, né? Tá me fazendo realmente aprofundar-me, né? Me fazendo aprofundar de modo bastante significativo no pensamento dele. O que ele vai dizer nessa obra é que a ciência, ela é a responsável direta pelo declínio de Deus, enquanto norteador, né, enquanto sentido do mundo e da vida humana. A ciência vai ser a principal responsável por esse declínio, né? E aí é com base neste mesmo raciocínio que na obra A Gaia Ciência, Nietzsche ele vai apontar a inocuidade, ou seja, a não eficácia da discussão em torno da gênese do universo, em torno da origem do universo, né? Essa discussão que rola a partir de um referencial religioso, a partir de uma criação como providência divina, ou seja, ele está se referindo aí ao criacionismo, ele está se referindo aí, né, ao mundo criado a partir do referencial de uma divindade, a partir do referencial religioso. Daí ele vai discorrer sobre a ineficácia disso aí, a ineficácia dessa discussão, né? Então, o que é que acontece? Ele vai falar do declínio da religião nas mais diversas esferas. Ele vai falar desse declínio na filosofia, ele vai falar desse declínio na literatura, ele vai falar desse declínio na arte.
Ou seja, ele vai dizer que a religião perdeu mesmo o lugar central nos últimos 2000 anos, né? Visto que ela tinha, antes desses 2000 anos, ela tinha um lugar muito central nas mais diversas esferas, né? De 2000 anos para trás, a religião ela era muito central na nossa cultura, né? E o que vai aí representar isso de modo muito significativo são as artes do período do Renascimento, né? Inclusive, até tínhamos um sistema de ensino que era norteado pela igreja. Antes, isso era muito central, muito sedimentado, né? De 2000 anos para trás, né? A natureza ela era explicada a partir de referências divinas, a partir de referências religiosas, né? Com referências nas escrituras bíblicas, né? Mas aí o desuso dessas referências começa a se dar de modo significativo com o Iluminismo, que é um movimento intelectual do século XVIII. Né? Um movimento intelectual do século XVIII que é muito caracterizado, um movimento muito caracterizado pela centralidade da ciência, pela centralidade da racionalidade crítica, sobretudo no que diz respeito ao questionamento filosófico. E aí isso vai implicar uma recusa a todas as formas de dogmatismo, né, de doutrinas religiosas, sabe? E aí é um movimento que irá culminar com a industrialização do século XIX, sabe? Pois bem, em H e a Ciência, nos deparamos com essa ideia, né, de que o aforismo Deus está morto, ele fala aí de um pensamento padrão mesmo, sabe? Que muitas vezes até é um pensamento que não está na dimensão do consciente, que muitas vezes está na dimensão do inconsciente, um pensamento muito padronizado e muito referenciado, falando a partir de uma dimensão religiosa mesmo, a partir da dimensão das divindades mesmo, né? A tal ponto de que a verdade ela era uma só, ela era única e objetiva, né? No que diz respeito a essa dimensão religiosa, e aquela em que no seu centro uma verdade imposta, onde no seu centro está as questões religiosas. Então Nietzsche ele vai usar esse aforismo para falar de uma nova oportunidade, uma oportunidade de construir uma nova tabela de valores, né? Aquela que vai despertar um novo amor por esse mundo, que aí eu falei sobre isso minuciosamente no vídeo anterior, né? Que muitas vezes a visão que Nietzsche tem é de que o cristianismo muitas vezes rouba o ser humano do mundo, porque ele deixa de viver o mundo, ele deixa de viver o aqui e agora, pensando no além, né? No além-vida, sabe? Então, a partir dessa ideia de que Deus está morto, ele vai despertar um novo amor por esse mundo, por essa vida, e não por aquilo que está além da vida, porque o real sentido é realmente viver esse mundo aqui, é viver realmente o aqui e o agora. É uma espécie de nascimento, de afirmação à vida e negação para aquilo que está além da vida e que, portanto, está morto, sabe? É isso. Pois bem, gente, como eu falei para vocês, são várias as interpretações, né, no que diz respeito a este filósofo por parte dos mais diversos autores. E eu estou discorrendo aqui sobre a minha interpretação particular,
né? Estou falando aqui sobre os pensamentos de determinados autores com os quais eu me identifiquei, que eu encontrei aí uma lógica maior, sabe? Uma coerência maior, a partir, lógico, de um ponto de vista singular. Como eu falei para vocês, não estamos aqui nos atendo a uma ciência exata, né? E por isso mesmo que eu resolvi recorrer às obras mesmo de Freud, para não só reprisar aqui, né, fazer um replay aqui do que já fora dito com relação a Nietzsche, mas ter as minhas próprias conclusões no que diz respeito àquilo que ele discorre em suas obras, beleza? É isso. Aqui no comentário do vídeo, em destaque, bem como na caixa de descrição, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você vai encontrar aí também meus outros canais aqui no YouTube, você vai encontrar aí as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar de perto, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.